Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história do universo Marvel, Namor, Guerra pela Área da Caça. A história foi publicada em 1993 e corresponde à edição número 45 da revista Namor, o Príncipe Submarino volume 1. Possui o roteiro de Glenn Herdlin, arte de Jeff Sherwood e editor-chefe Tom DeFalco. Tá gostando? Então já deixa o like para dar aquela força e vamos girar com a história. No meio do Oceano Antártico, uma chacina de baleias mink acontece. E como se não bastasse, o capitão dá a ordem para também eliminar o filhote. Mas antes de um dos marujos atirar o arpão, repentinamente o caçador vira a caça. Em seguida, alguns bárbaros de Atlante invadem o barco japonês e uma batalha inicia. Contudo, as armas improvisadas dos marinheiros não são suficientes contra o arsenal de espadas dos bárbaros e eles são massacrados. Enquanto a carnificina rola solta, o líder daquela tropa aparece. Seu nome é Attuma. Então ele anuncia que não irá mais tolerar nenhum habitante da superfície caçando naquela região. E se outros ousarem retornar à caça, com certeza irão ter o mesmo destino. Enquanto isso, o filhote mink que escapou da morte é obrigado a deixar sua falecida mãe para trás enquanto se dirige para o norte. 3 meses depois, vemos o príncipe submarino, conhecido como Namor, na praia de Massachusetts, conversando com um homem chamado Walter Newell sobre um projeto de reconstrução de estação de pesquisa, pois o anterior foi destruído recentemente. E de acordo com os planos de Walter, se Namor trabalhar com ele agindo como embaixador, ambos irão conseguir apagar velhos preconceitos entre a raça humana e os Atlantes e estabelecer harmonia entre os povos. Naquele momento, Diane, que é a esposa de Walter, interrompe a reunião anunciando que a patrulha costeira de Boston informou que havia uma baleia encalhada na praia. Um tempo depois, no porto de Boston, vemos a baleia encalhada e Namor se aproximando do local. E assim que ele chega, as pessoas ficam aliviadas por vê-lo. E quando o príncipe submarino se comunica com o cetáceo, ele descobre que o animal está morto. Entretanto, consegue avistar seus pensamentos de morte, descobrindo toda a covardia que está acontecendo na Antártica e diz que irá até o local investigar enquanto rasga sua roupa de raiva. Voltando à região citada nos dias atuais, outro navio japonês pratica a mesma caçada, mas felizmente o arpão lançado erra. E antes dos caçadores pensarem em lançar outro, o mesmo grupo de Atlantes invade o barco. Todavia, dessa vez a tripulação estava preparada para esse tipo de ataque com um mini exército de ninjas a bordo, e mais uma batalha entre humanos e Atlantes inicia. Mas desta vez, os humanos que pareciam tímidos peixinhos nas outras embarcações, agora estão lutando como tubarões frenéticos. Mas para o azar dos marinheiros, Attuma também estava nessa invasão, e rapidamente derruba uma grande quantidade de ninjas em pouco tempo. Em seguida, ele lança sua espada em direção ao capitão do navio. Mas para a sorte dele, uma figura que havia acabado de chegar consegue salvá-lo. Depois o príncipe do mar diz que ninguém mais irá morrer, e Attuma diz a Namor que aquele assunto não lhe diz respeito. Mas o herói responde dizendo que tudo no mar o preocupa enquanto o pega pelo pescoço. Mas Attuma, que também é bastante nervoso, reage e manda seus soldados o matarem. Mas como Namor é muito mais forte do que aqueles Atlantes, afasta todos eles com um único movimento. e de quebra dá um soco no vilão, dizendo que ele viola as mais sagradas leis ao abater as baleias gigantes que são companheiras dos Atlantes por séculos.
Depois da porrada, Atuma aponta o dedo para o capitão do barco e diz para Namor que ele está cego por não perceber que os responsáveis pela carnificina de baleias são justamente aqueles humanos que ele está protegendo. Então Namor vai para cima do capitão e é atingido por um plasma incandescente. Em seguida, vemos o mutante conhecido como Solaris o mandando se comportar. Depois ele diz que está a serviço do governo japonês protegendo a frota de baleeiras, e é atingido por trás por um dos lacaios de Atuma. E quando o mutante se preparava para revidar, é interrompido por Namor. Então o selvagem fica agradecido por Namor ter salvado sua vida, e Atuma não gosta daquilo, dizendo que o príncipe submarino não passa de um inimigo, e o mata dizendo que não precisa de um traidor. Enquanto isso, a batalha entre Namor e Solaris continua a todo vapor. Mas Atuma, como sempre desonesto, pega uma das armas do barco e atira em direção a eles, acertando Namor de raspão. Então Solaris, furioso, diz que Atuma não passa de um trapaceiro de baixo nível por manchar uma vitória honrosa atirando em uma pessoa incapaz de revidar, e manda uma labareda solar para cima do pilantra. Enquanto o japonês pensava que havia resolvido o assunto derrotando Atuma, o barco começa a subir, fazendo a tripulação despencar na água. Então Atuma, que já havia derrubado a maioria da tripulação na água, arremessa aquele trambolho em cima de Solaris. Mas obviamente o príncipe submarino não iria deixar aquelas pessoas morrerem por mais que abomine seus ideais e práticas, e segura o navio impedindo um desastre. Atuma, pensando que todos os tripulantes que caíram na água iriam morrer, vai embora com seus aliados dizendo que a missão foi completada. Mas Solaris e Namor conseguem salvar grande parte dos indivíduos. Porém, Solaris avisa que alguns homens já haviam sucumbido à hipotermia e que não iria dar tempo de salvar todos eles daquela forma. Então Namor volta para a água e pede para uma baleia ajudar com o resgate. E assim ela faz até o último dos homens ser salvo. Depois o capitão do navio diz que ao olhar dentro dos olhos da baleia, percebeu que tem dedicado sua vida massacrando espécies inteligentes em nome do lucro, e que não passava de um velho tolo. Mas Solaris diz que ele está errado por pensar assim, pois ele apenas supria a população de seu país com meios de sustentá-los, e que aquilo não passava de sobrevivência do mais apto. Namor, ao ouvir aquilo, diz para Solaris que alguém com forte orgulho nacionalista como ele deveria saber mais sobre a história de seu próprio país, pois durante os dias turbulentos que seguiram a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças do Japão alimentaram-se da carne de baleia porque era uma fonte barata de proteína. Desde então, ela se tornou uma iguaria fornecida apenas para os ricos. No entanto, os atlantes sabem que as baleias possuem muito mais valor vivas do que mortas, e que talvez, se eles descobrirem mais sobre elas, poderiam descobrir mais sobre um ao outro como espécie. Depois voltamos para Massachusetts e vemos Diane e Walter se divertindo como sempre fazem os casais felizes. E bem no momento em que acontece mais um beijo apaixonado, Namor aparece pedindo desculpas por interromper e diz que decidiu reconstruir a hidrobase o quanto antes para tentar unir seus povos. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Guerra pela Área da Caça é uma narrativa muito interessante que explora não só a destruição do meio ambiente em nome da ganância do homem, como também nos faz ter mais compaixão pelos animais. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se você é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel.
pois lá você encontrará todos os vídeos do canal do Universo Convencional da Marvel em ordem cronológica. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.